Se não for ao Senhor, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado, eles teriam nos engolido vivos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Esse ano. Obrigado. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a ti, e queremos entregar nessa noite a honra, a glória, o louvor e a adoração. Contemplado por anjos, pregado entre os gentis, crido no mundo, recebido na glória. Santo e digno é o Senhor de receber a adoração. Não há outro igual ao nosso Deus, não há outro igual ao nosso Deus. Nós te amamos. Oh, meu Deus. Santo.
Engrandecido seja o teu nome de geração em geração, Senhor. Exaltamos o teu nome, os céus. Suba a nossa adoração à tua presença, Deus. Porque somos gratos a ti. Somos gratos a ti, Deus. Que o Senhor nos cercou por trás, Senhor nos cercou por diante, e sobre as nossas vidas pôs a sua mão. Porque o Senhor é a sombra à nossa direita, e nós não fomos abalados. Exaltado seja o teu nome, Senhor, engrandecido. Nós queremos nessa noite, Senhor, apresentar diante de ti a nossa alegria e o nosso prazer pela obra que tu tens realizado nas nossas vidas. Porque verdadeiramente a tua fidelidade está sobre nós. A tua fidelidade está sobre nós. Sendo nós como imperfeitos, sendo nós como impuros, o Senhor tem olhado para nós, olhar de misericórdia e de amor, olhar de compaixão. Bendito seja você, exaltado. Alegria, Senhor nosso. Declaramos o teu nome, pronunciamos o teu nome, é tão santo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus eterno. E diz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque Ele me perdoa todos os meus pecados e me sara todas as minhas enfermidades. Bendito seja o Senhor, exaltado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu chego aqui, Senhor. O meu coração
tua bondade, da tua benignidade, da tua fidelidade, do teu amor, do teu zelo, do teu cuidado, do teu amparo, da tua proteção. Exaltado e adorado seja o Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um ano na tua presença. Obrigado porque o Senhor não me contou entre aqueles os quais o Espírito se afastou, se esvaziou do teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque não obstante as minhas falhas, eu posso sentir a tua presença. Eu posso sentir, Deus, entender que tu estás comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse ano de 2005. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por tantas vitórias. Por tantas vitórias desse ano de 2005. Tantas coisas maravilhosas. Eu sei, Senhor. Eu sei o que eu merecia. Eu sei que o Senhor me permitiu viver. Eu sei o que eu merecia. Eu sei que o Senhor me deu. Por isso eu quero te honrar nessa noite. Por isso eu quero te glorificar nessa noite. Quer bendizer o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Separa nossa oração. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É bom estar na tua casa. É bom estar na tua presença. Como poder engrandecer o teu nome.
Samuel disse. Mais ou menos assim, eles não falaram essas palavras, mas o sentimento é: nós estamos cansados de ser derrotados pelos filisteus. Nós estamos cansados de sermos humilhados pelos filisteus. Eles estão sendo teu Deus por nós. Então Samuel vira para eles e diz assim: sempre todo o nosso coração que vocês querem buscar o Senhor. Então Deus santifica ele. Nós levamos os barrinhos, as astarotes, os falsos ídolos. E levar em vossa razão para servir só o Senhor. Então eles resolveram fazer isso. Samuel colocou como sacrifício. Então ele estava colocando sacrifício. Os filisteus então arremeteram contra Israel. Na hora do sacrifício, eles com certeza vieram com o sentimento: vamos vencer mais uma vez. Só que naquele dia a palavra do Senhor diz que o Senhor trovejou contra os filisteus e mandou uma saraivada cheia de pedras. E mais foram os que correram dos filisteus pela saraivada do que pela espada do povo de Israel. Então Israel os perseguiu e os apegou até a fé, diz a palavra. Então Samuel pegou uma pedra, pegou entre Sem e Betel e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu nunca tinha entendido, quer dizer, não tinha entendido até hoje a profundidade dessa frase, ou dessa palavra que significa Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Imagina, irmãos, 20 anos, não são 20 dias, são 20 meses, são 20 anos. O principal inimigo de Israel invadia Israel, os derrotava em batalha. Mas aí está o segredo que Samuel falou: mesmo vocês têm pecado, mesmo vocês quebrando a aliança do Senhor, até aqui Ele ajudou vocês para que vocês não fossem totalmente destruídos. Mesmo vocês sem merecer, até aqui ajudou o Senhor. Vocês imaginem se o Senhor não tivesse ajudado vocês nesses 20 anos. Vocês seriam dizimados 20 anos. Quando o Senhor diz em Juízes, no capítulo 6, os amalequitas entravam na terra e debilitaram Israel. Não sorte. Deixaram debilitar. Agora imagina 20 anos o principal inimigo. Então Samuel colocou aquela pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E fica subentendido: mesmo vocês em pecado, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora que vocês entraram na aliança, a partir de agora o Senhor lhes dará vitória. Vocês vão ver o poder do Deus que vocês estavam desprezando.
possível a história daquela mulher que foi flagrada em adultério. E a pergunta final que Jesus Cristo fez para ela, ele falou para ela e disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: foram todos embora. Ele disse: tampouco eu te condeno. Eu fui pensar nisso. Essa conversa, esse diálogo pequeno que Jesus Cristo teve com essa mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Eles não te acusaram, não te condenaram. Eu também não te condeno. Jesus Cristo também deixou subentendido. Eu vim para morrer pelo teu pecado e pelo pecado de todos eles. Eu sou o único que pode ou podia te condenar, mas também sou o único que pode te limpar desse pecado. Vai e não peques mais. Mas sabe qual foi o diferencial? Aquela mulher estava diante dele, aproveitando a presença dele para ser limpa do seu pecado, enquanto aqueles outros não aproveitaram a presença dele e se fizeram acusadores. Tem gente que prefere ser acusador diante de Jesus Cristo do que se entregarem em arrependimento e ficar livre da condenação. Você estiver na presença dele, não faça como o fariseu, faça como o publicano. Não faça como aqueles acusadores. Faça como a mulher flagrada em adultério. Hoje nós vamos ser ministrados mais uma vez a respeito do discipulado, dizendo assim: com a comprovação de que nos tornamos um discípulo autêntico. Como comprovar que nos tornamos um discípulo
4 de dezembro. E parece que a tua expectativa foi frustrada, a tua esperança foi malograda, e aquilo que você esperava não aconteceu. Ao contrário, no que diz respeito à tua família, mais frustração, mais decepção. Eu vou dizer para você algo que você nunca ouviu. Posso falar? Ebenezer, até aqui te ajudou, Senhor. Ebenezer, até aqui te ajudou, Senhor. Olha com essa expectativa, com essa perspectiva. Ebenezer, Senhor, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua aliança, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu cuidado, nós cremos que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Nós cremos que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, e a família é um projeto teu, um plano teu, Senhor. Que o inimigo não pode frustrar, que o inimigo não pode desfazer. Se colocamos a nossa família embaixo das tuas onipotentes mãos. E é isso que nós fazemos agora, Deus. Colocamos a nossa família embaixo das tuas onipotentes mãos, para que o Senhor mostre o poder da sua aliança. Naquilo que somos imperfeitos, naquilo que somos errôneos, naquilo que temos falhado, coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua unção, manifesta o teu poder e a tua glória, naquilo que temos acertado, Senhor, naquilo que temos nos posicionado em santidade, de forma coerente com o teu propósito. Nós queremos te dizer nessa noite, vamos esperar com paciência no Senhor, porque sabemos que aquele que com os lágrimas semeia volta trazendo consigo seus filhos. Quem vai andando e chorando enquanto lança a sua semente verá os frutos. Vamos esperar com paciência, Senhor. A despeito de tudo que temos visto, a despeito de tudo que temos ouvido, a despeito de tudo que temos experimentado. Transforma corações. O Senhor tem poder para transformar. Livra de todo sofisma, de todo engano, de toda dureza, de toda vileza, de toda maldade, de toda malignidade, de toda cadeia, de toda prisão. Tudo aquilo que Satanás engendrou para aprisionar os nossos queridos, desfaz pelo teu poder, ó Deus. Faz cair em si cada um dos nossos queridos, derrama consciência, entendimento,
mulheres que lutam. Livra, Deus, em nome de Jesus Cristo. Opera com o teu poder, opera com a tua autoridade. Seja a tua glória vista sobre a nossa casa. Livra, Senhor, das más companhias, livra das más conversações. Aquilo que o diabo tem levantado para corromper o coração, Senhor. Desfaz, desfaz, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, com o teu poder. Cura aquele que está enfermo, visita com a porção de cura, repreende todo mal. Em nome de Jesus Cristo, faz prosperar o teu propósito e a tua vontade, que nós sabemos é boa, agradável e perfeita. Mostra o teu poder sobre a nossa família, sobre a nossa casa, alcança os nossos queridos, alcança os teus servos que fazem a tua obra. Aonde tiver um servo teu fazendo a tua obra, nós como igreja nos cobrimos em oração, nos abençoamos, Pai, para que não caiam no laço do diabo, para que não sejam seduzidos pelo ponto da serpente. Livra também os seus amados, livra as suas famílias. Eu oro pela minha casa, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelos meus sobrinhos, pelos meus cunhados. Eu oro pela minha família, pela minha esposa, pelas nossas filhas, por Estela, por Débora. Eu oro pelo teu povo que aqui está. Eu clamo como sacerdote, como ministro na tua casa. A bênção que enriquece e consigo não traz desgosto. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia em João
abriram? O versículo 1 de João, capítulo 15. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o quê? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o... Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Tem algum agricultor que planta sem a expectativa de colher? Não entendi. Todos que plantam. Olha o que Jesus falou: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. O que está dizendo? Meu pai quer colher. E se colhe onde? Onde é que se colhe? Não, nos ramos. A única fruta que não dá no ramo é o quê? Jabuticaba, que dá no caule. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Você sabe o que é uma videira? Quem sabe o que é uma videira? Quem sabe o que é uma videira? Videira é uva, né? Fruto da vide é uva. Videira é uva. Vamos lá? Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele quem? O agricultor. Ele o corta, e todo o que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. O que dá fruto, ele limpa. Para que possa, para que produza mais fruto ainda. Vós já sois limpos pela palavra que vos tenho dito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós outros. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os. Quem permanece em mim e eu nele, este dá, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e fará o quê? E acontecerá o quê? E secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos, e assim vos torneis meus. A quantidade de frutos que nós produzimos é que nos faz, ou que deixa evidenciado que nós somos discípulos. Você tem produzido frutos? Você tem produzido frutos? Quem pode dizer um fruto aí que produziu?
Hã? Um frutinho só. Hã? Domínio próprio. É. Você exercer domínio próprio com quem? Todo dia, né? Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, não são obras, são frutos. Amor, fidelidade, fé, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. É diferente, obra é obra, fruto é fruto. Se você observar desse capítulo até o 17, Jesus vai falar muito de amor, porque o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Não são os frutos do Espírito é amor. Não, o fruto do Espírito é amor. E o amor é que ramifica todos os outros. O amor faz com que nós sejamos fiéis, o amor faz com que sejamos bons, o amor faz com que sejamos benignos. Entendeu? Ontem eu estava assistindo no YouTube lá. Não sei o que aconteceu, que o YouTube começou a aparecer esses vídeos da história de José. Só assisti um. É? Só assisti um, então surgiu. Não foi eu não, eu cheguei em casa e estava com um monte. Alguém assistiu? Pois é. Aí passou as duas histórias, porque foram duas histórias de José distintas, né? Uma que foi Jacó e a outra acho que foi os 10 mandamentos, uma coisa assim. Não sei o que foi, não foi 10 mandamentos. Um foi que José era João Paz Leme e o outro era aquele outro rapaz que fez. Sim. Teve Jó também, Jó também, participação. Sim, teve Jó agora. E aí, na traição da mulher de Potifar, quando ela foi julgada, ela falou, mas eu te amo. Quem ama não cai. Quem ama não é infiel. Mas eu te amo, mas te trai. Não, o amor é fiel. Então, produza os frutos do Espírito. Amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade, alegria, fé, fidelidade. Tudo isso são frutos do Espírito. Vós sereis meus discípulos se produzir. Produzir o quê? Muitos frutos. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu. Você vê que ele começa a falar de amor? O Pai me amou, eu vos amei. Permanecei no meu amor. O fruto do Espírito é amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo, a vossa alegria, o vosso prazer. O meu mandamento é esse, que vos... Você está vendo que ele só está falando de amor? Ameis uns aos outros, assim como eu vos
Ninguém tem amor, ou melhor, maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Eu vou trocar essa palavra amigo pela palavra discípulo. Por quê? Eu vou falar para vocês antes de orar. Eu estava pensando nisso. Olha, obviamente que só estou transformando a palavra porque o tema é discipulado, é discípulo, tá? Como ele falou, discípulo, vós sois meus discípulos, se produzir muitos frutos. Como foi que Jesus Cristo chamou Judas? Nem sempre quem é amigo é discípulo. Porque Jesus Cristo beijou Judas, ainda chamou de com um beijo você me trai amigo. Então eu estou trocando por isso, por essa questão, tá? Vós sois meus discípulos, se o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez em oração, nos consagramos diante do Teu altar e te pedimos, fala conosco, ministra o nosso coração, instrui-nos, pois Tu és o nosso Deus. Opera sobre nós, Pai, com a Tua sabedoria, com o Teu poder e a Tua grandeza, e que em nós não haja resistência, que em nós não haja dura cerviz, mas quebrantamento, e o desejo de praticar aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Fala conosco que em tudo nós te honraremos, pois só o Senhor é digno, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Vou falar de Pedro hoje, basicamente de Pedro, entendeu? Que é o apóstolo referência, pelo menos dos que andou com Jesus Cristo. Pedro é o apóstolo referência, aquele que estava sempre junto, aquele que era mais próximo, aquele que Jesus Cristo chegou ao ponto de dizer: Pedro, Satanás falou que ia te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. E Jesus Cristo fala algo para ele, né? Quando tu te converteres, apacenta os outros, cuida dos outros. Depois da ressurreição, Jesus Cristo vai a ele e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta minhas. Pergunta de Pedro: tu me amas? E ele disse: lógico, tu sabe que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, de uma certa forma, é o apóstolo referência. Foi ele que estava no monte da transfiguração, foi ele que entrou lá na casa de Jairo, lá no quarto, para ver a ressurreição da menina, e tantas outras situações. Ele, de uma certa forma, é o apóstolo referência. E como Pedro se tornou um discípulo autêntico? Porque Pedro era meio cabeçudo, né? Pedro era uma pedra preciosa, mas em estágio bruto. E como Pedro se transformou numa pedra preciosa?
já que ele, inclusive andando com Jesus Cristo, até depois da ressurreição, ele era essa pedra bruta. Ele era esse ramo, irmão. Esse ramo que precisava ser limpo, e mais limpo, e mais limpo, para produzir, mas ele produzia fruto. Mas precisava ser muito limpo, ser muito tratado. Entendeu? Produzir mais fruto. Como Pedro atingiu esse estágio de ser um discípulo autêntico? Como ele atingiu esse nível? Porque Pedro atingiu. Mesmo com as cabeçudice dele, ele atingiu. E Jesus Cristo apostou nele, apostou as fichas e não se frustrou. Porque obviamente Jesus Cristo não vai se frustrar. Deu certo. Como Pedro se transformou. E como nós podemos nos transformar nesses discípulos autênticos. Eu estava pensando muita coisa hoje, a respeito da palavra do Senhor, e é bom assim quando a gente passa o dia pensando nas coisas do Senhor, as palavras, ele vai bombardeando a nossa mente com tanta palavra, com tanto texto. Eu estava pensando, irmãos, na passagem do Mar Revolto. Que coisa sensacional! A passagem do Mar Revolto, em que os discípulos estavam no Mar Revolto, enquanto Jesus Cristo estava no monte orando, é tão somente, irmãos, a expressão clara da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo deu uma palavra para eles, disse: atravessa o mar e me aguarde lá que eu encontro vocês lá. E no meio do caminho o que aconteceu? Tempestade, problema, dificuldade. Onde Jesus Cristo estava? No monte, orando, conversando com o Pai. O que é a volta de Jesus Cristo? Ele foi para o monte, o céu, está conversando com o Pai e disse: atravesse aí, porque eu vou encontrar vocês lá na frente. Vamos passar por um monte de tribulação, um monte de aflição, um monte de angústia. Você falou: no mundo tereis aflições, mas Ele vem voltar para nos resgatar, para que a gente chegue lá, do outro lado, assim como Ele prometeu. Então é simplesmente a expressão desse período que nós estamos passando como povo de Deus, passando por várias aflições, várias tribulações, e Jesus Cristo está lá conversando com o Pai no monte. Mas Ele vem na quarta vigília da noite, Ele vem resgatar, em nome de Jesus. Você vê como o Espírito Santo ele fala para a gente assim, ele conversa assim. Eu estou trabalhando, batendo martelo, batendo colher, e o Espírito Santo está falando comigo. Sensacional. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender ou passar para nos tornar um discípulo autêntico é justamente isso: saber passar pela tribulação, saber passar pela aflição. Pedro estava no barco, e como é que ele estava? Como é que ele estava? Com medo, apavorado. Vamos morrer, ai meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Um discípulo que não atingiu esse nível, não é um discípulo autêntico ainda, ele se apavora. Um discípulo que já atingiu, ele faz o quê? O que é que ele faz? Ele se deita e vai dormir.
Não foi isso que Pedro, depois de se tornar um discípulo autêntico, viveu? Lançaram Pedro na prisão. Estava marcada a data da morte de Pedro, era no dia seguinte, e Pedro estava o quê? Tranquilo e calmo. Pedro estava igual o baiano. O que é que o baiano diz? Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Estou nem aí que o mar pegue fogo. Eu quero comer peixe frito. Pedro já tinha saído do nível de um discípulo problemático, de um discípulo que não confia, que não crê, para ser um discípulo que crê, que confia. O mar agitado já não mais apavorava Pedro. Então nós precisamos passar por esse estágio, irmãos. Um discípulo autêntico não se apavora com o mar agitado. O discípulo autêntico ele não se perturba. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. No mundo tereis aflições, mas tem o quê? Fique sossegado. Porque eu venci o mundo. Pedro tinha saído desse estado. E um discípulo autêntico, irmãos, ele vai passar pelas aflições, como nós cantamos aqui na terça-feira. Ainda que a figueira não floresça, vai passar sussa, irmão. Vai passar sussa, confiante de que Deus vai interferir na situação, que Ele vai agir. Sabe aquela historinha de crente? Sabe? Quando o diabo te mostrar o tamanho do teu problema, mostre para ele o tamanho do teu Deus. O diabo que vai esfregar o tamanho do gigante, esfregue na cara dele o tamanho do teu. Mas isso tem que ser uma verdade na nossa vida, irmão. Não pode ser um discursozinho como Jesus Cristo falou, fazendo citação de Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração, na hora da aflição, se esquece. Na hora do couro comer, do bicho pegar, da onça beber água, se esquece. Aí o mar fica revolto, você fica apavorado. Tem que ficar sussa, irmão. Sussa. Pedro estava lá dormindo. E a igreja fazia o quê? A igreja fazia o quê? Se você não confia em Deus, pelo menos ore, irmão. Quer dizer, não confia não. Se você não tem a capacidade de ficar em paz, pelo menos ore. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloqueis as vossas petições diante do altar do Senhor, e a paz que excede todo entendimento. Irmão, você colocou a tua petição diante do altar do Senhor, pode acontecer o que acontecer, tenha paz. Discípulo autêntico na hora da tribulação tem paz. Segunda coisa que um discípulo autêntico precisa ter, precisa expressar, porque o ramo que está em mim dá fruto. E se você permanecer em mim e eu em você, então, ó, está tudo certo. Segunda coisa, irmão, está lá em Atos capítulo 3.
fala do paralítico, a história lá do paralítico. Quando Pedro e João chegam diante da porta formosa do templo, que o paralítico está lá, o paralítico pede uma esmola e Pedro diz o que para ele? Os dois dizem o que para ele? Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho? Levanta. Discípulo autêntico, irmão. Pode não ter recursos do mundo, mas tem recursos de Deus. Pode não ter poder humano, mas tem poder de Deus. Discípulo autêntico é assim. Pode te faltar recursos humanos, pode te faltar poder humano, mas poder de Deus, discípulo autêntico, tem. Vou contar a historinha de novo. Que teve um cidadão que resolveu afrontar Deus e falou assim: aonde está o Deus de Elias? Como Eliseu fez, porque Eliseu falou, não foi afronta, né? Aonde está o Senhor Deus de Elias? E pegou o manto de Elias e feriu as águas e as águas se abriu. Aonde está o Deus de Elias? E Deus respondeu: e aonde estão os Elias de Deus? Porque o Deus de Elias é o mesmo ontem, hoje e eternamente o será. Pode te faltar recurso humano, pode te faltar poder humano, mas se você é um discípulo autêntico, o poder de Deus está sobre a tua vida. O poder do céu está sobre a tua vida. Que Jesus falou: se permaneceres em mim, tudo que vocês pedirem, crendo, vai acontecer. Se você pedir crendo, irmão, eu não estou dizendo que vai acontecer hoje, vai acontecer na mesma hora. Se você pedir crendo, vai acontecer. Você pode não ter o poder humano, você pode não ter os recursos humanos para as coisas acontecerem. E essa é a diferença de prosperidade para riqueza. Riqueza é o cara ter 1 milhão e chegar ali e comprar um apartamento por 200. Isso é riqueza. Comprar um apartamento de 500 mil, isso é riqueza. Prosperidade é diferente. É você ser R$1, chegar lá e comprar. Isso é prosperidade. E Deus quer que você tenha o poder dele. Não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te digo. O que Jesus Cristo falou, de que essa esfinge e essa inscrição é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de César é de César, é o poder humano. O que é de Deus é Deus. Sem mim nada podeis fazer. Discípulo autêntico, irmãos, pode não ter o recurso humano, pode não ter o poder humano, mas o poder de Deus ele tem. Amém? Em nome de Jesus. Ele pode chegar numa terra árida, em seca, numa terra de um povo hostil, traiçoeiro, invejoso, maldoso, cavar poços e eles entulharem, mas ele vai prosperar porque o poder de Deus está sobre a vida dele. Isaac não tinha nenhum recurso humano, como Jacó. Jacó não tinha nenhum recurso humano, mas chegou na casa de Labão e saiu de lá mais poderoso do que Labão. Mas ele saiu cheio de recursos humanos. Saiu ou saiu?
mas não valia de nada. Porque Labão foi atrás dele para tomar tudo, não foi isso? E o que Deus falou para ele? Nem ouse, nem falar nem bem e nem mal, nem ouse. Abraão chegou no Egito, chegou em Gerar, e todo o poder humano de Faraó e Abimeleque pegou Sara e queria se divertir com Sara. E Abraão não tinha nenhum poder humano para se contrapropor a Faraó e Abimeleque. Mas Deus foi lá e mostrou o seu poder. O discípulo autêntico pode não ter nenhum recurso humano, nenhum poder humano, mas o poder de Deus ele tem. Não tenho prata e não tenho ouro. Recurso humano não tenho. Mas se eu tiver uma esmola ou se eu tiver prata e tiver ouro, a tua vida não será resolvida. Agora o que eu tenho, se você receber, a tua vida é resolvida hoje. Levanta e anda. Aleluia. E ele então se levantou e saiu andando, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Amém? Que Deus derrame poder dele sobre a tua vida, muito mais do que poder humano, do que recurso humano, porque Deus nos chamou para que nós vivamos coisas boas aqui na terra. Mas se você chegar diante de um paralítico, ou chegar todo o teu dia, todos os teus dias, se não tiver um recurso humano para fazer frente aos teus anseios, teus desejos, se você tiver o poder de Deus, você tem muito mais do que qualquer recurso humano. Disso você pode ter certeza. Paulo chegou na ilha, não tinha nenhum recurso humano, tinha, mas tinha o poder de Deus. A víbora picou Paulo, Paulo fez assim. Todos esperavam que Paulo morresse, Paulo não morreu. E o que aconteceu? Depois que viram que Paulo não morreu, Paulo orou pelo pai do maioral da ilha, que estava de disenteria, ele foi curado em toda a ilha. Então começou a reverenciar Paulo. O poder de Deus trouxe o poder humano, porque começaram a tratar Paulo e todos aqueles ali com bastante honraria, com comida, com alimento, com tudo. Em nome de Jesus, você pode não ter o recurso humano, você pode não ter o poder humano, mas se você tiver o poder de Deus, então você é um discípulo autêntico. Porque hoje está invertido, tá? Para você ser um discípulo autêntico, você tem que andar de carro zero, você tem que andar na terra, você tem que ter casa na praia. Esqueça, irmão. Discípulo autêntico, ele tem o poder de Deus. A outra coisa é acrescentada, mas o poder de Deus está na vida. Amém? Terceiro lugar, discípulo autêntico abre mão das suas concepções para receber as concepções de Deus. Discípulo autêntico, ele abre mão das suas concepções, ele abre mão das suas verdades para andar na verdade de Deus. Pedro, mata e come. Nunca, Senhor, nunca. Tem gente que é assim, que abre mão de nada pelo reino de Deus.
e se considera discípulo. O jovem rico chegou diante de Jesus e ele falou: vende tudo, dá aos pobres, depois vem em mim. E ele saiu triste, porque ele não queria abrir mão dos seus propósitos, abrir mão dos seus anseios, abrir mão dos seus planos, em prol dos planos de Deus. Pedro teve que entender que precisava abrir mão das suas verdades, abrir mão das suas convicções, abrir mão das suas concepções, para anuir, para conceber a verdade, os projetos e os planos de Deus. Discípulo autêntico, ele está disposto. Só atinge esse nível de discípulo autêntico aquele que abre mão das suas verdades. Isso é quebrantamento. Quebrantado mora o coração de Deus, um quebrantado coração. Quebrantado. Quem não é capaz de abrir mão das suas concepções, se as minhas palavras permanecerem em vós, tem gente que a palavra de Deus é um simples detalhe, não é a verdade da sua vida. E se acha discípulo. É aquele que eu sempre falo, ele vive na base do eu acho. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu acho. Ah, mas eu acho. Pedro chegou para Deus e falou: mas eu acho que eu não devo comer, eu não devo matar. Jamais! Entrou coisa impura. Deus falou: não considere impuro aquilo que eu já santifiquei. O quanto você está disposto a abrir mão das suas concepções, das suas verdades, dos teus ideais. O Pedro cabeça dura, Jesus Cristo falou: Pedro, tu vai me negar. Ele falou: aonde? Eu quero é prova. Todo mundo pode ser escandalizado, mas eu não vou me escandalizar. Todo mundo pode roer a corda, mas eu não vou roer. Jesus falou: Pedro, antes que quando você vai me negar 3 vezes. Cabeça dura é assim. O cabeça dura é assim. A verdade está exposta na sua presença, na sua cara. Ele não muda a sua concepção. De dura cerviz é assim. E Pedro era meio turrão, irmão. Mas ele teve que abrir mão das suas concepções para se tornar um discípulo autêntico. Qual foi o final da história? Deus não estava preocupado com aqueles animais, vamos comer ou não comer. Na verdade, era só alegoria.
Porque Pedro não queria ir para os gentios, porque ele considerava um povo impuro. Como Jonas não queria ir para Nínive. Eu não vou pregar para gentio, porque eles não merecem, que merecem só são a descendência de Abraão. Não vou. E Deus estava falando para ele. O próprio Jesus falou para ele: ó, vocês vão começar na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins. O próprio Jesus falou para ele agora que ia mandar para os gentios, e ele estava fazendo doce, ele estava botando queixo, agora botando queixo. Tem gente que é assim e nunca vai se tornar um discípulo autêntico. Quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Você quer se transformar num discípulo autêntico? Esteja aberto a mudar as tuas concepções. Esteja aberto a mudar as tuas concepções. Tem gente que tem coração duro. Tem gente que tem coração duro. Vou dizer de novo: a verdade está nua e crua na sua cara. Essa pessoa não dá o braço a torcer. A palavra diz uma coisa, a pessoa está fazendo outra. E nunca vai ser um discípulo autêntico. Você quer ser um discípulo autêntico? Quer ser? Quer ser? Abra mão das tuas concepções. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Não vos lembrei das coisas passadas, nem recordeis as antigas. Eis que estou trazendo uma coisa nova à luz, porventura não o percebeis? Tem gente que não percebe. Mude as tuas, ou melhor, esteja disposto a mudar as tuas concepções. Para que Deus tenha liberdade de operar na tua vida. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado: esteja disposto a abrir mão das tuas verdades, das tuas concepções, para que Deus tenha liberdade, autonomia para agir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aí Pedro acabou de ter a visão, o lençol recolheu, ele ficou como não como, era para comer, agora já foi. Se Deus quisesse que ele comesse aquilo, ia ficar o lençol. Aí chegam os enviados de Cornélio, embaixo, Pedro. Aí ele sai, conversa com o pessoal não, estou sendo enviado lá, o Cornélio, centurião. Todo mundo conhece ele, é zeloso, homem piedoso, e as esmolas dele chegou diante do altar do Senhor. E tem um grupo reunido lá de gentio.
Deus mandou aqui dizer que você estava aqui, Pedro. Como é que agora resiste? Se o cara sai de um lugar que nem sabia onde Pedro está, vai direto aonde Pedro está. Você sabe por que Deus mostrou aquele lençol a Pedro? Porque se o pessoal chegasse lá, sem que Deus mostrasse, era capaz de Pedro ler. Então Deus já avisou antes. Tem gente que nem avisado antes, por Deus, dá o braço a torcer. Deus avisa antes, Deus libera a palavra, aí chega na hora, acontece exatamente o que Deus falou, e a pessoa não dá o braço a torcer. Briga com Deus, briga com o profeta, se aborrece, fica ranzinza. É assim. Porque não está aberto para abrir mão das suas concepções. A sua verdade está acima da verdade verdadeira. A verdade de Deus. A sua verdade é o seu mundo. A sua verdade é a sua diretriz. Você quer ser um discípulo autêntico? Esteja disposto a abrir mão das tuas concepções. Seja maleável ao Espírito de Deus, flexível ao Espírito de Deus. É diferente daquilo que está lá em Tiago, tá? Tiago diz assim: se você quer sabedoria, peça a que dá e nada lhes impropera ou nada lança em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada de um lado para o outro. Homem de ânimo dobre. Ser maleável não é ter um ânimo dobre. Maleável é você, nas mãos de Deus, ser um barro e ele vai, te moldando. Você precisa descer à casa do oleiro, irmão. Você precisa ser maleável para Deus. Você não pode ser, porque depois do vaso feito e seco, tchau. Depois do vaso feito e seco, tchau. Só se restaurar, se quebrar, só restauração. Você precisa ser um barro. Você está em uma obra, num processo. Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Se você já se acha um vaso pronto, você não vai ser uma pessoa maleável. Você precisa entender que você é um vaso em formação. Que você ainda está, Deus ainda está naquele artefato que faz o vaso, e a mão dele, está te trabalhando. Seja maleável nas mãos de Deus. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Levanta a tua mão e declara: Senhor, eu preciso, eu desejo e eu serei maleável na tua mão, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Seja um vaso maleável. Seja maleável nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
discípulo autêntico. Ele é a expressão de Jesus Cristo aqui na terra. O que é a expressão de Jesus Cristo aqui na terra mesmo? A história de Ananias e Safira. Eles venderam um campo por um valor. Chegaram na frente de Pedro e disseram o quê? Primeiro Ananias, disseram o quê? Nós vendemos por R$500. Eu tinha vendido por 1.500. E o que Pedro falou para ele? Você não mentiu a um homem, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. Sabe o que significa? Eu não sou um simples homem, sou expressão de Deus aqui na terra. E ele tinha cacife para isso. E Pedro tinha cacife para dizer: eu sou a expressão de Deus aqui na terra. Tinha ou não tinha? Tanto é que os dois caíram duro lá. Como Moisés, né? Aquela oração lá de Moisés lá. Oração ou sugestão, que eu brinco, foi uma sugestão que ele deu. Legal, gostei! Se eu sou homem de Deus, se eu sou escudo de Deus, vamos fazer o seguinte: se vocês morrerem como morre qualquer homem, então eu não sou homem de Deus. Agora, se Deus, por alguma coisa, fizer uma coisa inaudita de tal sorte que a terra se abra e devore vocês vivos, engula vocês vivos, então eu sou homem de Deus. Corá, Datã e Abirão, homem de Deus. 3 salafrários. 3 salafrários, homem de Deus. Expressão de Deus aqui na terra. Salafrário, gavabundo. Ou não é? Homem de Deus. Ah, vocês são homens de Deus? Tá bom. Eu não sou não, né? Beleza. Tá ótimo. Vocês estão armando aí por trás, conspirando aí por trás, fazendo o que não deve aí por trás, e eu não sou homem de Deus. Beleza. Beleza. Vamos para frente. Vamos para frente. Você imagina quanto tempo Datã e Corá e Abirão se reuniu por trás contra Moisés? Não foi coisa de um dia. Não foi uma reunião só. Não foi 2 reuniões só. Até o dia que eles conseguiram pegar 250 e chamar um, e chamar outro, e convencer um, e convencer outro, e papapá, e papapá. Um dia eles se acharam. O que eles falaram? Basta! Pois que eles falaram: basta! Toda a congregação é santa! Por que nós vamos ficar dando ouvido a Moisés? Por que nós vamos ficar dando ouvido a Arão? Basta! Moisés: vocês são homens de Deus, né? Beleza. Vocês conspirando por trás,
fazendo o que não deve por trás. E vocês são homens de Deus. Beleza. O que tinha de gente achando Datã, Corá e Abirão, 250 achando Datã, Corá e Abirão, homem de Deus. Beleza. E a gente sabe o que aconteceu, né? Porque Moisés era a expressão de Deus aqui na terra. Não foi isso que Deus falou para Moisés? Não foi isso que Deus falou para Moisés? Você vai ser a minha expressão aqui na terra. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Deus falou exatamente assim. Deus falou assim, ó. Arão vai ser a tua boca e você será Deus para Arão. Só para você ter uma ideia. Arão será a tua boca e você será Deus para Arão. Porque Moisés falou, não, eu sou dado. Sou pesado de língua, eu não vou. Ele falou, fique de boa. Arão, teu irmão, não é eloquente? Não é falador? Não sabe falar? Então ele será a tua boca e você será Deus para ele. Ou seja, eu vou falar com você e você vai ser a minha expressão para ele. Ele vai ter que olhar para você e te considerar como se fosse Deus falando. Um dia a Ana achou que você juntou com Miriam, não. A sorte que Deus não pesou a mão sobre Arão, só pesou sobre Miriam. Então Pedro era a expressão de Deus. Você não mentiu a homens. Você não afrontou homens. Você não tentou enganar homens. Você tentou enganar o Espírito Santo que está na minha vida. Cuidado. Aí a mulher chegou toda faceira depois. E aí, vendeu por quanto? Não, vendeu por R$500. Tá aí, ó, os pés do Jó que carregou teu marido. Vai fazer a mesma coisa contigo. Discípulo autêntico é assim. Agora tem um discípulo aí. Terça-feira surgiu outro caso aqui. Eu não sabia desse, não. Diz que foi parar até no foi onde mesmo? No Bocão não, foi no outro lado. Na Lojuca. Na Lojuca. Hoje eu cheguei em casa, eu não sei o que aconteceu. Que deram 40 tiros no pastor. 40? 15? Eu não sei, eu não assisti, eu só vi o início da reportagem. Aí me lembro quem foi que falou comigo, já, viu? Pastor, mataram. Eu acho que me falaram que foi 40 tiros. Eu só cheguei em casa, porque eu não cheguei abafado em casa. Cheguei esbaforido. Eu estava trabalhando aqui, tive que ir lá em cima, entregar uma chave para voltar, para almoçar, para chegar aqui, para conseguir fazer alguma coisa ainda hoje de tarde. Aí alguém me falou, mataram o pastor. Deveria estar envolvido, né? Irmão, eu não sei o ocorrido, mas para alguém dar 15 tiros numa pessoa, alguma coisa ele deve.
Hã? Porque é aquilo, né? Quando você dá um tiro e a pessoa, o cara vai embora, foi uma casualidade, mas quando o cara dá 15 é por ódio, é por raiva. Os peritos dizem isso. Entendeu? Então seja a expressão de Deus aqui na terra. Em quinto e último lugar. Para você ser um discípulo autêntico. Antes eu vou te fazer uma pergunta. O que você está disposto a entregar pelo reino de Deus? O que você está disposto a entregar pelo reino de Deus? Discípulo autêntico perde até a sua própria vida. Porque quem acha a sua vida, perdeu-a. Mas quem perde a sua vida, acha-la. Dizem os historiadores que quiseram crucificar Pedro. Ele disse: não me crucifique como meu Senhor crucificado. Me crucifique de cabeça para baixo. O Pedro cabeça dura, o Pedro discípulo meia boca, ficou com medo de morrer e negou Jesus Cristo 3 vezes. O discípulo autêntico disse: pode me matar, porque eu não temo aqueles que podem tirar a vida. Eu temo aquele que pode tirar a vida e mandar para o inferno. Esse eu temo. Então a minha vida não vale nada. Um discípulo autêntico, ele não ama nem a sua própria vida. Discípulo autêntico não ama nem a sua própria vida. E aí eu vou dar um salto de Pedro para Paulo. Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Por amor de vocês, eu posso entregar a minha vida como oferta de libação. Foi o que o apóstolo Paulo falou. O que é a minha vida? Um discípulo autêntico, ele não faz questão da sua vida. Se tiver que entregar, ele entrega. Mas isso é um exercício, sabia? Isso é uma escada de não sei quantos degraus. Primeiro, eu abro mão das redes. Quando Pedro abriu mão das redes, Tiago, João e André, embora André não estava junto, André foi
cooptado, vamos dizer, antes desse evento, quando eles três abriram mão da rede, Jesus falou: esses daí nem pestanejaram. Quando Jesus Cristo falou: a partir de hoje vocês vão ganhar almas, vocês vão pescar almas, eles nem titubearam. Só pode entregar a sua vida em sacrifício, como nós cantamos aqui. Minha vida é oferta em teu altar. Quem entende a primeira estrofe? Deus me chamou para tudo. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta, Espírito, em tudo. Estou aqui, eu entrego hoje aos pés. É uma escada. É uma escada. Eu já falei para você. Eu trabalhava, quando surgiu a oportunidade de ser pastor, eu falei para minha patroa de olha, estou indo para São Paulo fazer um curso. A pastora, você vai largar o seu trabalho. Eu disse: não, vou largar não, já larguei. Você é maluco, brincando? Maluco seria se eu não fosse. Larguei, não peguei rescisão, não peguei nada. Eu falei para você, eu saí daqui para São Paulo, sabe com quanto no bolso? 50 real, irmão. Saí daqui para São Paulo com 50 real. Um endereço na mão. Nunca tinha saído de Salvador. Com 50 real um endereço no bolso. Sem léu e sem del. Mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, cheguei exatamente. Deus é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso que eu cheguei na frente do centro de recuperação na Renascer. Era fechado, porque lá tinha dependente químico. E era um protocolo danado para entrar. Quando eu cheguei na porta, quem sai? Quem está saindo? Um baiano. Presbítero Cláudio estava saindo. Na hora que eu cheguei. Ali foi o primeiro passo. Jesus Cristo olhou para mim e disse assim: esse está disposto. Eu queria que o Evangelho fosse mais complicado aqui no Brasil. Nosso mal aqui no Brasil é que o Evangelho aqui é muito fácil. Aqui a gente prega na hora que a gente quiser, no local que a gente quiser. Não tem uma perseguição assim. Tem ninguém dizendo que vai matar nós. É por isso que nós estamos tão relaxados assim. A gente tinha que morar era lá nos países árabes. Na China. Cuba. Não, em Cuba acho que é mais fácil até. Nicarágua. Nicarágua é lá. A mulher do cara lá é brava. A mulher do
Porque ele chegou a primeira vez, deitou lá e ficou sossegado. A segunda vez que ele chegou diante da morte, e disseram: nós vamos te matar, nós vamos te crucificar. Ele falou: estou pronto. Agora não me mate como vocês mataram meu Senhor, não. Me mate diferente, de eu não sou digno de morrer da mesma forma que meu Senhor. Bote de cabeça para baixo. Cientificamente, alguém deve ter alguma explicação. Imagina o sangue todo descer para a cabeça. Você de cabeça para baixo, o sangue desceu. Porque pressão vai. Imagina. Deve ter alguma explicação científica. Eu mesmo nunca parei para estudar, não. Estou dizendo que Deus vai te pedir isso? Não. Estou dizendo que tem que haver uma disposição dentro de nós. E Deus só vai enxergar essa disposição dentro de você a partir das tuas escolhas, a partir da tua capacidade de abrir mão de coisas menores. Porque senão Deus nunca vai enxergar isso dentro de você, porque você não tem a capacidade de abrir mão de coisas menores, imagina da tua própria vida. A tua presbítera está aí me perguntando da tribulação. Imagina se você ficar amarrado e Deus te leve logo. E você tiver que cair lá e ficar com o negócio do número da besta. Você não conseguir abrir mão de pratinho de comida. E você se vender. Imagina. Vamos ficar de pé. Essa é a palavra do Senhor para falar aqui na noite. Saia daqui. Veja o Pedro antes, o discípulo meia boca, e veja o Pedro depois. O discípulo autêntico. E começa a orar. Começa a orar para que o Espírito de Deus ele te forge, ele nos forge. Próxima vigília já é outra palavra, já é outra perspectiva. Então comece a orar. Nós estamos terminando esse ano e Deus está nos convidando a que sejamos discípulos autênticos. Começamos o ano embaixo dessa perspectiva. E qual a avaliação que você faz no final deste ano? De tudo que você acabou de ouvir agora. Você ouviu ao longo de todo o ano que é um discípulo autêntico, mas está fresco na tua memória o que você acabou de ouvir. Se você avaliar a tua vida sob a perspectiva daquilo que você acabou de ouvir, você é um discípulo autêntico? Falta pouco para você ser? Falta muito para você ser um discípulo autêntico? É uma pergunta, não é uma acusação. E dentro daquilo que você mesmo avaliar, avalie-se, pois, a si mesmo homem. Avalie-se você agora, dentro dessa perspectiva daquilo que você acabou de ouvir.
E se você está muito próximo de ser esse discípulo ótimo, irmão, falta pouquinho para você. Se você está no meio do caminho, irmão, começa a andar mais um pouquinho mais rápido. Se você ainda está no início, ainda você é aquele Pedro, cabeça dura ainda. Irmão, a caminhada é longa, você precisa se posicionar. Em nome de Jesus Cristo, começa a orar dentro daquilo que você avaliar da tua vida em relação àquilo que você acabou de ouvir. Começa a colocar diante de Deus em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite, nós fomos ministrados pela tua palavra, meu Deus, sob a perspectiva da transição e da transformação do apóstolo Pedro, um discípulo que era meia boca, um discípulo contestador, um discípulo que não andava na dimensão daquilo que era a tua expectativa, mas quando o Espírito Santo recaiu sobre ele foi transformado no novo homem, e ele atingiu um nível diferenciado para ser referencial para as nossas vidas. E é isso, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, para que sejamos transformados, meu Deus, sob essa perspectiva daquilo que aconteceu com o apóstolo Pedro. Meu Deus, em nome de Jesus, move-te sobre o teu povo, que a unção do teu Espírito recaia sobre cada um de nós, e que nós sejamos envolvidos por esse sentimento, essa disposição, que recaiu sobre a vida do apóstolo Pedro, e assim, meu Deus, seja nas nossas vidas. Eu ministro a autoridade dessa palavra, eu ministro a unção dessa palavra sobre ti, eu te habilito diante do mundo espiritual, para que você passe por esse processo, para que você viva essa transição, e você alcance esse nível de um discípulo autêntico na presença do Senhor. Recebe o poder de Deus que te habilita, o mesmo poder que habilitou a Pedro a passar por essa transição está sobre ti, está à nossa disposição, está à tua disposição, e eu ministro sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos entregar os nossos dízimos, queremos entregar as nossas ofertas, queremos entregar os nossos votos. Recebe-os no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Você que trouxe o teu dízimo, que trouxe a tua oferta, que trouxe os teus votos, consagre-os na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Saiba que nessa noite, marcado pelo sangue do Cordeiro, selado e envolvido pelo poder da aliança, alimentado e sedimentado por princípios espirituais que vêm contar do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a face dele sobre o teu rosto, Ele tenha misericórdia de ti, que Ele levante o rosto dele sobre ti, Ele te dê a paz. Vai em paz, eu te amo, Jesus. Tchau, tchau. Glória a Deus pela tua vida. Eu te espero aqui domingo, se Deus permitir. Amém? Domingo, na hora do nosso almoço, nós vamos decidir o que nós vamos comer no Natal e na virada de ano. Vai ser no nosso almoço, tá? Para que a gente possa fazer uma reunião extraordinária.